Um projeto de lei em tramitação na Câmara de São José dos Campos pretende combater o uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes por menores de idade. A proposta quer tornar obrigatório que hospitais notifiquem ao Ministério Público ou Conselho Tutelar quando forem diagnosticados casos de uso de álcool ou drogas por crianças e adolescentes. Se a lei for aprovada, vai valer para hospitais públicos e privados. A notificação deverá ser feita em até 5 dias e vai contar com os dados pessoais da criança ou adolescente, tipo e quantidade de bebida ou entorpecente detectados e registro junto ao Conselho Regional de Medicina do profissional responsável pelo atendimento. Com isso, medidas socioeducacionais podem ser adotadas para preservar a saúde e o bem-estar desses jovens. A cidade de São José dos Campos está com uma campanha para prevenir a hanseníase. A doença é causada por uma bactéria e transmitida por via respiratória. A campanha vai acontecer até o dia 30 de outubro nas unidades básicas de saúde aqui de São José dos Campos. Quem vai falar pra gente um pouquinho sobre essa campanha é a Deise, que é enfermeira aqui em São José. Deise, como que vai ser a dinâmica da campanha aqui na cidade? Então, bom dia. A dinâmica da campanha nós vamos aproveitar a população em sala de espera e também os grupos que já existem para nós repassarmos as informações. Quais são os principais sintomas dessa doença? Importante. Os principais sintomas são, normalmente, o que leva o paciente a procurar o serviço são manchas brancas ou avermelhadas, que não coçam, que não dói, não tem sensibilidade ao calor. Isso normalmente é o que leva a pessoa, mas também podem ter outros sintomas. Normalmente a questão de nervos nas partes mais superficiais do corpo do indivíduo que vai apresentar algum tipo de atrofia, algumas sensações de dolorimento, de fisgadas, isso é algo que deve chamar a atenção. Existe tratamento e cura para a hanseníase? Sim, hoje a hanseníase é uma doença curável e o tratamento é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Tem uma faixa etária que é mais vulnerável? Sim, os estudos vêm mostrando que hoje a população masculina acima de 60 anos é a população que mais tem ocorrido casos. Muito obrigada, Deise. A Rede Municipal de Saúde registrou 19 casos da doença em setembro aqui em São José dos Campos. Carolina Silva, de São José, para o Repórter Setorial. A Conab estima que a safra de grãos 2018-2019 pode bater recorde, chegando a mais de 238 milhões de toneladas, um aumento de 4,7% em relação à última safra. A safra de grãos do período 2018-2019 pode ser a maior da história. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento nesse primeiro levantamento é que a produção fique entre 233 e 238 milhões e meio de toneladas. Isso indica um aumento de até 4,7% em relação à safra anterior. O Brasil se tornou uma superpotência mundial na produção agropecuária e isso se reflete em todos os setores econômicos do país, desde a exportação e seu reflexo no PIB, até a geração de mais e novos empregos. A estimativa da produção para a safra revela que o Brasil produz sem desabastecer o país. Segundo a Conab, a soja deve seguir com bom desempenho e deve representar aproximadamente metade de toda a produção de grãos do país, chegando perto de 120 milhões de toneladas. Já o milho deve chegar a 91 milhões de toneladas. Outras culturas também se destacam com estimativa de aumento da produção, como o algodão, amendoim, feijão e o girassol. A área plantada com grãos no país deve crescer até 2,3% na safra 2018-2019. O ministro da Agricultura destacou que os resultados dependem de financiamento para os produtores e clima favorável. Juntando os programas de governo, os financiamentos, a decisão de produtor e as condições climáticas, é uma grande chance, né? Aumenta muito a chance de nós termos uma super safra. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo. Todos os dias vão para o lixo toneladas de comida que poderiam ajudar pessoas que passam fome. É o que você confere na reportagem especial de hoje.
existe uma riqueza brasileira bonita de se ver, é a variedade de cores dos alimentos que crescem em uma terra tão forte e cheia de vida. Cada sabor, cheiro e textura parecem representar a diversidade de um povo que, apesar da alegria, enfrenta problemas preocupantes como o desperdício desses alimentos. A realidade fica ainda mais evidente em uma simples visita às feiras livres. O descarte das folhas é mais comum, mas é possível encontrar também outros alimentos na sarjeta ou no lixo. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam alimentos. O número do desperdício passa de 40 mil toneladas por ano. A maioria de frutas, verduras e legumes que não estão visivelmente adequados para o comércio, mas em perfeitas condições para o consumo. Os números apontam que 10% dos alimentos produzidos no Brasil são desperdiçados durante a colheita, 30% ao longo do processo de transporte e armazenamento, 50% no comércio ou varejo e 10% vão parar no lixo já nos domicílios. Pesquisas realizadas pela Unilever revelaram que 61% dos brasileiros descartam semanalmente 1 ou 2 alimentos em perfeito estado. A nossa equipe conversou com fregueses e feirantes para saber um pouco mais sobre os critérios utilizados na hora de escolher os alimentos. É mais firme, mais bonito, né? Tem muita fruta que às vezes a pessoa não fica apertando, ou até na manipulação dele pôr em caixa, pôr na banca, fica ruim. A gente observa se não está amassado, realmente se não tem furos, né, de insetos, enfim, esse tipo de coisa. Aquele que amassa, porque vem em grande quantidade para a gente, geralmente eles escolhem e vai sobrando e a gente no final, a gente vende mais barato e aquele que não vende a gente doa, para não jogar fora. E às vezes são alimentos bons, mas que às vezes só está com amassado. Muitos levam para os passarinhos, para dar para passarinho em sítio, e outros para levar para fazer torta, bolo, doce. Aí acaba indo. Mas será que as pessoas sabem como reaproveitar alimentos que muitas vezes acabam sobrando? Infelizmente não. A gente acaba descartando esse alimento, acaba não utilizando para o fim que foi comprado de fato, né? Acaba perdendo esse alimento. Procuro não desperdiçar nada, não. Eu ensino até meus filhos, meus netos, que alimento é muito caro. Tem muita gente que não tem que comer. Então, assim, já que a gente tem, vamos aproveitar tudo que tem, não deixe estragar mesmo. Reaproveito, vou fazendo o máximo que eu posso para não perder nada. Eu aproveito tudo, por exemplo, talo de couve, talo do agrião. Esses eu faço arroz integral. Em casa eu faço para mim, meu marido não come. Aí eu coloco no arroz integral, que eu gosto de colocar bastante legumes. Quem também procura aproveitar integralmente os alimentos que compra é a Gabriela Galvão. Ela explica os motivos pelos quais costuma congelar cascas de abacaxi. Do abacaxi, a gente normalmente descarta a coroa, né, quando vem com coroa, né, normalmente. E a casca eu não costumo descartar. Com exceção de hoje, né, que eu descartei porque eu tenho bastante. Eu congelo a casca e aí eu faço suco, eu faço um chá, que é muito gostoso, que eu peguei uma receita na internet e a gente sempre usa para esses fins. Confesso que eu acho um desperdício porque vai um pouco de abacaxi junto com a casca, né? Então, assim, o aproveitamento do produto, do alimento integralmente, eu acho que é o mais ideal e eu aprendi isso em casa. Então, até por questão de economia doméstica e tudo, a gente costuma fazer isso. Se todos os alimentos bons que vão para o lixo no Brasil fossem distribuídos para consumo humano, 25 milhões de pessoas seriam alimentadas todos os dias, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Silmara Lopes, que é doutora em ciência ambiental, desenvolveu ao longo de 5 anos uma pesquisa sobre o desperdício de alimentos. Ela revela perdas e impactos desses descartes. O maior impacto disso é que a gente produz o alimento para ter uma finalidade, que é alimentar pessoas, né? Então, ele não está cumprindo ao desperdiçar, ao perder este alimento neste processo entre a plantação e a distribuição, a gente não está cumprindo a finalidade. Nós gastamos água, nós gastamos terra plantada, energia nesse processo, e o alimento não chegou para a finalidade, ou seja, o maior desperdício é que a gente não alimentou as pessoas.
Segundo informações da Organização das Nações Unidas, 14 milhões de brasileiros vivem sem a segurança de ter o que comer todos os dias. A redução do desperdício poderia ajudar a acabar com essa insegurança alimentar. No mundo, mais de 1 bilhão de toneladas de comida em condições de consumo vão parar no lixo. Um cenário que contrasta com os números da fome, que passam de 800 milhões de pessoas. Existem algumas estimativas no mundo que a gente hoje perde no mundo 30% do que a gente planta. Isso seria suficiente para sanar a fome do mundo, só como grandes números. Então, a gente não é falta de produtos e produção porque a gente tem fome, a gente tem dificuldade de acesso dessas pessoas ao alimento. É um absurdo, né? Amanhã você vai acompanhar a segunda parte desta reportagem especial. Vamos mostrar como você pode colaborar com a diminuição do desperdício. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu: Polícia Rodoviária Federal divulga balanço de operação feita durante o feriado. São José dos Campos promove a 5ª edição da Feira de Tecnologia e Informação. Inscrições já estão abertas. As provas estão chegando, estudantes se preparam para mais um exame do Enem. Nós ficamos por aqui, mas você pode interagir com a gente pelas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook ou nosso canal no YouTube. Repórter Setorial volta amanhã para uma nova edição. Até lá!